Bom dia, bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Como você está? Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, firmes e fortes na presença de Deus, graças a Deus. Como é bom acordar de manhã e saber que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos mantém de pé, um Deus que nos levanta, um Deus que nos restaura. E nós confiamos nesse Deus. Diz a palavra do Senhor que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jeová. Nessa manhã eu quero fazer menção do nome de Deus. Hoje, dia 9 de março, estamos aqui no Salmo 69 para a honra e glória do Senhor. E sem perder muito tempo, vou começar a ler o Salmo 69, porque ele é um pouco extenso, então a gente quer ler ele todinho, então demora um pouquinho mais, amém? Vou aqui tá baixando um pouquinho esse fundo. Graças a Deus por todas as coisas. E ele é fiel. Diz assim o Salmo 69. Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Livra-me, ó Deus, pois as águas chegaram até a alma. Afundada estou em um profundo lamaçal onde não se pode estar em pé. Cheguei às águas profundas onde a corrente me arrasta. Estou cansado de chorar. A minha garganta está seca e os meus olhos desfalecem enquanto espero em Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que quiseram destruir-me, meus inimigos sem motivo, são muitos. Devo devolver então o que não furtei? Tu, ó Deus, conheces a minha insensatez e as minhas transgressões não te ocultas. Não sejam envergonhados em mim aqueles que esperam em ti, ó Senhor Jeová, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos em mim aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Por ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tornei-me um estranho para os meus próprios irmãos, um estrangeiro para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei estando com minha alma em jejum, e isto se converteu em afronta. Vesti-me de cilícia e me tornei em provérbio, objeto de zombaria. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou o estribilho da canção na boca dos beberrões de licores. Mas quanto a mim, seja a minha oração endereçada a ti, ó Senhor Jeová, em tempo aceitável. Ó Deus, na abundância da tua misericórdia, responde-me segundo a verdade da tua salvação. Livra-me do barro e não permitas que me afunde. Livra-me daqueles que me odeiam e das águas profundas. Não permita que as correntes me inundem e nem que o abismo me trague, nem que a cova cerre a sua boca sobre mim. Responde-me, Senhor Jeová, porque grande é a tua misericórdia. Volta-te para mim conforme a multidão das tuas compaixões. E não ocultes o teu rosto do teu servo, porque estou em apertos. Responde-me rapidamente. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. E a minha confusão, todos os meus opressores estão diante dos teus olhos. As afrontas quebrantaram o meu coração, e estou enfermo. Procurei por alguém que tivesse compaixão, mas não encontrei ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. A mesa posta diante deles converta-se em laço, e a prosperidade deles torne-se em armadilha. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos se estremeçam sempre. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os consuma. Fique desolado o seu acampamento, e não haja quem habite nas suas tendas. Porquanto perseguem a quem tu feriste, acrescentam dor àqueles a quem golpeaste. Acrescenta a iniquidade deles, e não tenham parte na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos como os justos. Eu, porém,
Estou afligido e dolorido. Defenda-me na elevação da tua salvação, ó Deus. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecerei com louvores. Isto será mais prazeroso ao Senhor Jeová do que um touro ou um boi com chifres e unhas. Os mansos verão isto e se alegrarão, e o coração daqueles que buscam a Deus viverá. Porque o Senhor Jeová escuta os indigentes e não desdenha os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra e os mares e tudo que se move neles. Porque Deus salvará a Sião e reconstruirá as cidades de Judá. E habitarão ali e terão por possessão. E também a herdará a semente dos seus servos. E viverão ali os que amam o seu nome. Aleluia! Salmo 69, bastante extenso nessa manhã. Salmo maravilhoso que traz nessa manhã alguns aprendizados. Um salmo que em um certo momento vai falar de Deus, de Cristo, vai falar de Jesus no seu momento de cruz. Em alguns versículos nós vamos ver esses momentos de cruz. Em alguns outros versículos, um momento de socorro, pedido de socorro do salmista. Começa assim dizendo: livra-me, ó Deus, pois as águas chegam até minha alma. As aflições, as angústias, aquilo que afligia o salmista estava afundando ele. O versículo 2 vai dizer que ele se sente afundado num profundo lamaçal. E ele se sente afundado aonde ele está em águas profundas, aonde ele cada vez vai afundando mais e as correntes o arrastam. Veja, imagina que o salmista está dentro de um rio, dentro de um lugar onde existe uma grande corrente das águas. Quanto mais profundo ele vai entrando, mais ele vai se afundando. E as correntes, chega um momento que ele perde até o equilíbrio, porque as correntes o arrastam. A força da correnteza é muito. Então a força daquele mal, ele é grande sobre a vida dele. E ele se sente perdido, ele se sente se perdendo naquela correnteza. Ele sente que as coisas não estão indo bem. E ele diz que ele está cansado de chorar, que a garganta dele está seca e que os olhos dele estão desfalecendo enquanto ele espera Deus. Muitas vezes, quando vivemos momentos de extrema angústia, momentos de extrema opressão, momentos de extrema dor, nós nos cansamos de esperar. Nos cansamos e pedimos muitas vezes. Quantas vezes nós vemos o salmista pedindo a morte? Quantas vezes nós vemos filhos de Deus pedindo a morte porque já não suportam tamanha dor? E aqui não é diferente. E ali ele começa a dizer que ele existe e tem muitos inimigos sobre a vida dele. E mais ainda, aqueles que odeiam ele sem causa alguma. Você já passou por isso? De ser odiado sem causa, de não saber o porquê as pessoas odeiam você, de não saber o que está acontecendo, que as pessoas querem tanto o seu mal, que as pessoas invejam você, que as pessoas querem destruir você, que há sempre o inimigo por trás, que há sempre situações de armadilhas por trás. Veja, não é você, é sempre aquilo que você carrega, é sempre aquilo que Deus já sabe que você vai fazer lá na frente, é sempre o projeto, o propósito de Deus que está em conta. É por isso que você é perseguido, não é pelo simples fato da sua existência, não é pelo simples fato de você ser ou ser quem você é. É o fato daquilo que você vai ser em Deus, daquilo que você carrega. E por isso Deus já vê, Deus sabe quem você vai ser. Deus já tem um projeto específico. Deus já tem um propósito específico. Então o inimigo, ele já vai querendo destruir esse propósito todos os dias. Primeiramente, que o inimigo, ele já tem raiva e ódio de você pelo que você é, por quem você é, pelo que você é, pela beleza que você tem, que a sua imagem e semelhança é de Deus. Veja, o inimigo não é imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Imagine que honra para nós termos a imagem e semelhança do Criador, termos a imagem e semelhança do Cristo que veio à Terra, e ele não, ele é feio, ele é horroroso, ele porta um crânio cabeludo, ele não tem beleza alguma. Hoje ele não tem beleza alguma. Outrora ele foi um príncipe,
que andava sobre as pedras fogueadas, como diz em Ezequiel, e ele trazia uma beleza estupenda, mas pela sua ganância de enriquecer, pela sua ganância de ser melhor que Deus, ele perdeu toda a sua beleza e se transformou nesse bicho horroroso que ele é hoje. E aí nós vamos ver o salmista falando sobre a disparidade, a diferença que ele se tornou dentro da sua própria casa. Vemos que Davi, ele teve esse mal dentro da casa dele, da família dele, a qual os irmãos invejavam ele, que ele se tornou um estranho, colocavam ele para cuidar dos animais no pasto, e enquanto os irmãos se sentavam à mesa, ele era considerado um nada, ele era considerado mesmo um bastardo naquela cidade, naquela casa. Mas Deus escolheu aquele para colocar a coroa na sua cabeça. Então não importa o que você está vivendo, não importa se você está sendo nesse momento o patinho feio da família, não importa se você é o desprezado, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém dá valor, aquele que ninguém quer por perto. Saiba que Deus, ele já escolheu você. Você já foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido por Deus para fazer a vontade dele. E assim era Davi. Não importava como os irmãos dele o viam, importava como Deus o via. E por que Deus o amava tanto? Porque ele tinha zelo pela casa de Deus, ele tinha zelo pela morada de Deus. Davi tinha zelo pelo nome do Senhor. Davi honrava o nome do Senhor. Veja que quando Davi foi lutar contra Golias, Davi gritou: quem é esse incircunciso para lutar contra os filhos de Deus? Quem é esse incircunciso? Quem é? Quem é esse gigante Golias que acha que é alguém contra o meu Deus? Então Davi carregava o nome de Deus com ele, com amor, com zelo. Davi carregava o nome de Deus com precisão. Davi não deixava o nome de Deus ser escarnecido por qualquer um. E nós estamos falando de um homem que fazia três vezes a mais do que Davi, 4 vezes a mais do tamanho de Davi. E ele não permitia que esse homem denegrisse o nome do Deus dele. E quantos de nós, muitas vezes, deixamos o nome de Deus ser denegrido, deixamos o nome de Deus ser escarnecido pelas nossas atitudes ou por não defendermos o nome de Deus no momento exato, no momento que precisa ser defendido. Salmo 69 vai falar, né, vai falar do alimento que deram a Cristo, que era fel, na minha sede me dera beber vinagre, diz aqui. Então aqui no Salmo 69 a gente pode ver um momento de cruz de Cristo, um momento a qual Cristo passou pela aflição da cruz, passou pela aflição da morte. Mas no 69:30 vai dizer: eu louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecerei com louvores. Isto será mais prazeroso ao seu Jeová do que um touro com boi ou com chifres. Então, louvar o nome de Deus é mais prazeroso a Deus, de ouvir o nosso louvor, do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro presente, do que qualquer outro sacrifício a Ele. Ele não requer sacrifício, Ele requer nossa adoração. E a nossa adoração é nos rendermos a Ele, nos rendermos a cada amanhecer, nos rendermos a cada dia ao Senhor Jeová. Vai fechando o salmo dizendo: porque o Senhor Jeová escuta os indigentes e não desdenha os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e as terras e os mares e tudo que se move nele. Aleluias. Em tempos de guerra existem os prisioneiros, em tempo de guerra existem aqueles que lutam, aqueles que batalham, e existem os prisioneiros em Cristo. Sim, nós vamos ver que a maioria dos apóstolos foram prisioneiros em Cristo. Apóstolo Paulo morreu prisioneiro em Cristo. Morreu na masmorra, na cidade da Itália, morreu na prisão marmetina, né? E ali nós podemos ver que somos prisioneiros de Cristo. E nessa manhã eu quero deixar esta palavra muito breve para você, que você possa ser esse prisioneiro em Cristo, adorando o nome dele, e que você possa amar a Deus sobre todas as coisas, amando o nome do Senhor, como diz no último versículo 36. Deus abençoe seu dia. Café com palavra, em nome de Jesus. Amém.